Paz e graça para você, meu amigo e meu irmão que tem acompanhado o nosso canal. Muito obrigado pelas sugestões, muito obrigado por todas as suas considerações. Eu estou muito feliz em saber que você do outro lado tem acompanhado o nosso trabalho, tem perguntado quando vai ser postada a próxima aula e a alegria é muito grande. Vamos lá. O tema de hoje, da nossa aula de hoje, é a cosmovisão missionária. Essa visão missionária vai nos levar a um aprofundamento a respeito da geografia missionária, ou da obra missionária, ou do projeto missionário, como algumas pessoas costumam colocar. Cosmos, no grego, significa universo, significa planeta, significa tudo aquilo que existe aqui no nosso planeta. Então, o planeta em si, na verdade. Então, a cosmologia que estuda, é a ciência que se ocupa no estudo acerca do universo, busca desvendar a criação do universo, a origem. Na verdade, eles não têm uma confirmação acerca de como o universo surgiu. Por quê? Porque eles não acreditam na palavra de Deus. Eles não acreditam no criacionismo. O criacionismo é justamente, no campo da teologia, é o que prega a respeito da criação. Diz que Deus criou todas as coisas. Quando vamos para a palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 1, o Gênesis, que é o livro do início, é conhecido como o princípio, o começo. Então, no capítulo 1, no versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, veja que Deus é quem criou os céus e a terra. Quando vamos ainda para os Salmos, o livro dos Salmos, vamos encontrar o salmista afirmando: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Você sabia que você é a obra das mãos de Deus? E como obra das mãos de Deus, você precisa anunciar as obras que o Senhor tem feito, não só a questão do universo, a questão dos mares, a questão dos lagos, dos relevos, não só a questão da Mata Atlântica, como a questão dos próprios animais, mas você também precisa anunciar o que Deus tem feito nos dias de hoje. Aí talvez você possa me perguntar: mas eu não sou cristão, eu não sigo a palavra de Deus. Na verdade, nem religião eu tenho, você pode até dizer essas palavras. Mas o Senhor Jesus está te chamando para você anunciar as obras que Ele tem realizado, tá bem? Então vamos lá. Uma outra passagem na Bíblia que vai confirmar que Deus criou todas as coisas é a passagem que está escrita no livro aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé. É o livro que fala de fé. No versículo 1 do capítulo 11, a palavra de Deus vai nos dizer: a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. No versículo 3, o mesmo escritor vai continuar dizendo: olha, acreditamos que pela fé o mundo veio a existir através da palavra de Deus. Aquilo que é visível veio a existir através daquilo que é invisível, ou seja, Deus disse e tudo aconteceu. Então aqui nós temos a confirmação de que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando se fala em missionária, vamos entender que a missão ela é algo móvel. A missão, assim como a misericórdia de Deus é algo móvel, não pode ficar parada. E quando eu faço essa comparação com a missão e a própria misericórdia, veja bem, é porque a misericórdia de Deus, segundo o salmista, no Salmo de número 23, um dos salmos mais lindos e lidos, que diz assim: certamente a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ora, quando o homem ele está em pecado, quando o homem peca, quando ele está afastado de Deus, ele não tem condições por si só de se levantar e ir até ao Senhor.
E aí a misericórdia de Deus vai até este homem e o alcança, e aí este homem tem a possibilidade de se arrepender dos seus pecados e é alcançado através da misericórdia do Senhor. Veja que essa obra missionária, ela exige alguns sacrifícios do homem. Ela exige alguns sacrifícios que nós estaremos abordando no decorrer da nossa aula, tá certo? Olha, o glossário de hoje a nossa lição ela está mais tranquila, não tem muitas palavras difíceis. Eu destaquei 3 apenas, que não são muito utilizadas costumeiramente. A primeira palavra é a palavra intercâmbio. Intercâmbio é o relacionamento comercial, financeiro e, nesse caso, na nossa colocação aqui, o relacionamento espiritual é o intercâmbio. A outra palavra que a gente destacou na aula de hoje é a palavra trindade. Trindade significa 3 pessoas. Essa palavra foi utilizada aí na nossa lição para apontar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tá bem? Falando do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo. Vamos lá. A outra palavra que está aí também em destaque é a palavra diretriz. Diretriz é o mesmo que direção, tá bem? Que direcionamento foi utilizado aí. Como eu falei para vocês, palavras simples e apenas para a gente poder nos aprofundar um pouco mais. Pois bem, no primeiro tópico da nossa lição, vamos encontrar uma abordagem profunda acerca das necessidades de uma cosmovisão missionária. É o primeiro tópico. O segundo tópico, o escritor ele vai abordar a necessidade do planejamento missionário. E o terceiro tópico, ele vai abordar acerca da necessidade espiritual. Olha, o escritor, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, e você sabe que hoje nós já estamos no capítulo 15, já estudamos todos esses capítulos aí, e hoje nós estamos no capítulo 15. Esse capítulo 15 dessa carta é epístola. A epístola era justamente uma carta que os apóstolos escreviam para poder orientar a igreja. Você sabia que existem 21 epístolas ou 21 cartas e que dessas 21 o apóstolo Paulo ele escreveu 13? Pois é, ele escreveu 13, dentre essas 13 nós estamos estudando que é a carta aos Romanos, Quando ele escreveu esta carta, o apóstolo Paulo, ele estava em Corinto, uma cidade que era uma potência na Grécia, uma cidade grega que era uma potência, era um grande centro comercial, porque Corinto tinha 2 portos e isso facilitava a chegada e a saída de mercadorias. Então, viver em Corinto era viver uma vida luxuosa. As pessoas viviam bem em Corinto, as pessoas tinham uma vida muito confortável em Corinto. E o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. E no final da sua segunda viagem missionária, ele chegou em Corinto e foi lá que justamente ele escreveu. De lá, ele escreveu esta carta, a qual nós estamos estudando hoje, que é a carta aos Romanos. Olha, quando ele escreveu esta carta, ele estava, como eu já havia falado, em viagem. E é justamente acerca da missão que nós estaremos abordando nesta aula de hoje. Então, o primeiro tópico vai falar acerca da necessidade de uma cosmovisão missionária. Aqui a gente pode abordar uma questão muito aprofundada. O que é uma cosmovisão? É uma visão ampliada. Ele não tinha uma visão apenas de uma cidade, ele tinha visão de várias cidades. O apóstolo Paulo, você vai entender que ele evangelizou
muitas regiões. E além de ele evangelizar muitas regiões, ele obteve sucesso. Mas o que constitui uma obra missionária? O que constitui um projeto missionário? O que constitui uma geografia missionária? Eu destaquei aqui 4 pilares importantes. Aí você pode enumerar vários, porém eu destaquei 4. O primeiro pilar que compõe uma obra missionária é a obediência ao chamado que se recebeu. Você sabe que o apóstolo Paulo, que significa pequeno no original, ele era um judaizante, ou seja, ele era professante de uma religião judaizante. E ele perseguia os cristãos, ao ponto de ele até contribuir para a morte de um dos maiores cristãos da época antiga, que foi o nosso irmão Estevão. Porém, um determinado dia, o Senhor teve um encontro com Paulo. Quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com ele. Neste encontro que o Senhor teve com Paulo, ele recebeu do Senhor uma incumbência de não mais ser o perseguidor, mas que ele seria perseguido através das pessoas que até mesmo o apoiavam, mas devido ele ser um servo de Deus agora, a partir daquele encontro, ele seria perseguido por amor ao Evangelho. Você sabia que quando o homem tem um encontro real com o Senhor Jesus, a vida errada que ele tinha, essa vida ela é apagada? E as pessoas não compreendem por que Beltrano, ele trapassava, ele fazia coisas erradas, mas hoje ele é uma nova criatura. Sim, porque ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer ter um encontro real com você. Tá certo? Então Paulo ele recebeu a incumbência do Senhor para ministrar o Evangelho. O Evangelho de salvação para todas as pessoas. E quando nós vamos lá no livro que Paulo escreveu, uma outra carta, a Epístola, em Gálatas, no capítulo 1, vamos encontrar no versículo 12, Paulo dizendo que ele não recebeu, ele disse, não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. 2 pontos importantes Paulo destaca. Ele diz que ele não recebeu, aqui se referindo ao Evangelho, ele não recebeu de homem e não aprendeu de homem. É importante receber o Evangelho, mas é importante aprender. Você precisa receber o Evangelho, mas você precisa aprender também esse Evangelho. Além de aprender, você também precisa pregar para as outras pessoas. Paulo cumpriu a palavra que o Senhor Jesus deixou para mim, deixou para todos nós, lá quando ele escreveu, quando o Senhor Jesus disse, e o nosso irmão Marcos, lá no livro de Marcos, ele registrou. Ide por todo o mundo. Olha aqui. Ide por todo o mundo. Isto significa uma cosmovisão missionária. Ide por todo o mundo. O texto não vai dizer ide apenas em uma região, está dizendo ide por todo o mundo. E pregar o Evangelho a toda criatura. Olha aí mais uma vez. A toda criatura, não apenas uma criatura. Há um aspecto muito importante no campo da sociologia que define a generalidade. O que é generalidade? A sociologia é diferente de muitas outras ciências, porque a sociologia estuda o homem no seu convívio em sociedade. Enquanto a biologia estuda a questão do desenvolvimento físico, do aparelho reprodutor, do aparelho circulatório, enquanto a psicologia vai estudar o comportamento individual do homem, a sociologia vai estudar o homem em sociedade. E tem um princípio muito importante que é esse princípio da generalidade. Então o Evangelho ele tem que ser pregado a todas as pessoas, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Então o primeiro pilar é justamente este, é receber o chamado e obedecer a este chamado. O segundo pilar que a gente pode compor numa
numa cosmovisão missionária, é a questão da persistência, vontade que o homem precisa ter. Para fazer essa obra missionária, o homem tem que ter vontade de fazer. Não pode ser algo forçado, tem que ter vontade para fazer. E acima de tudo ele tem que ter persistência, porque ele vai encontrar muitos obstáculos, mas ele tem que ter persistência na execução. O terceiro pilar, o homem precisa fazer um estudo prévio. E quando eu digo um estudo prévio, eu me refiro à questão geográfica. Qual é a região que você quer evangelizar? Ou que o Senhor te chamou? Não, o Senhor me chamou para eu evangelizar no sertão da Bahia. Bem, eu preciso estudar a questão do solo. Eu preciso estudar as pessoas. Quantas pessoas tem lá? Qual é o costume das pessoas? Porque quando eu chegar lá, eu não vou sofrer um choque. Então, o missionário, ele tem esse papel de estudar previamente. Você também precisa estudar a questão nesse campo ainda, a questão dos meios que você precisará utilizar. Quais são os meios que você vai utilizar para evangelizar? Bem, os meios que eu vou utilizar para evangelizar, no meu caso, as redes sociais. Olha, se você está utilizando as redes sociais, você tem que definir um tema. Qual é o tema que eu vou colocar para evangelizar através das redes sociais? Não, eu quero evangelizar através de um folheto. É outro meio. Você vai entregar esses folhetos no ônibus, você vai entregar às pessoas. Não, eu quero fazer um evangelismo pessoal, boca a boca. Sim, mas esse evangelismo pessoal, boca a boca, como é que eu vou chegar até as pessoas? Então, tem que haver meios para que isso possa surtir efeito. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse prévio conhecimento. Então, ele estudou antes as regiões para que ele pudesse ir. Um outro detalhe ainda nesse aspecto é a questão do enquadramento legal. O que é um enquadramento legal? Quem quer evangelizar, todos nós precisamos evangelizar, na verdade, nós precisamos obedecer às leis humanas também, desde quando elas não firam a palavra de Deus. Por exemplo, tem a lei do silêncio, aí eu quero evangelizar, eu não posso colocar um trio elétrico 11 horas da noite em uma praça, sem ter autorização alguma, sendo que tem a lei do silêncio e ainda tem a questão do decibéis. Então, a gente tem que também nos enquadrar. E Paulo, ele estava totalmente paudado nas leis romanas, porque para ele ter conseguido tanto sucesso, ele tinha que estar paudado. E quando eu vou para o outro pilar, que eu acho que esse pilar aqui é o mais importante. É o mais importante. Lembrando que a missão, ela nasce através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem gera missões. O homem de si só, ele não tem condições alguma de alcançar nada, mas o Espírito Santo é quem realiza a obra. Então, quando nós chegamos na questão de outro pilar, é o grupo de pessoas. Não se evangeliza sozinho, não se evangeliza sozinho. Tem que haver um grupo de pessoas. E no decorrer da aula você vai entender que Paulo, ele se utilizou dessas ferramentas. As pessoas o ajudaram. Na verdade, tem que haver um grupo de pessoas. Aí alguém pode perguntar, mas quando eu vejo alguém evangelizando, só tem uma pessoa. Só tem... Olha, sempre tem um grupo de pessoas por trás de um projeto missionário. Você pode evangelizar doando financeiramente, você pode evangelizar contribuindo com um trabalho que você faça. Por exemplo, eu quero evangelizar, mas eu preciso evangelizar, mas eu não tenho como divulgar. Ora, você pode ter habilidades em fazer gravação de áudio e aí você pode gravar e pode contribuir. Você pode compartilhar esta nossa aula, você vai estar evangelizando. Você sabia que cada vez que você compartilha esta aula que você está assistindo, você está evangelizando a outras pessoas, mas não tem só esses meios. Então, não se evangeliza sozinho. Há um grupo de pessoas que contribuem para o evangelismo, para a evangelização. E aqui tem esse aspecto. Bem,
Quando nós chegamos no segundo tópico, vamos encontrar a necessidade do planejamento missionário. Esse planejamento, o que é o planejamento? É justamente uma preparação antes da execução de uma obra. E aí vamos entender o seguinte: no planejamento tem dois princípios importantes no campo da administração. É a eficiência e é justamente a eficácia. O que é a eficácia? Eficácia é você dar resultados. E a eficiência é você executar uma obra com qualidade, com excelência. Para se evangelizar, é preciso utilizar essas ferramentas também. Você tem que fazer com qualidade. Você tem que dar frutos com eficiência. Um certo psicólogo chamado de Abraham, ele é conhecido como o pai o pai humanista na área da psicologia. Ele disponibilizou na sua teoria da motivação 3 necessidades importantes para o homem: a necessidade fisiológica, que está relacionada ao organismo do homem, a necessidade psicológica e a necessidade da autorrealização. Segundo ele, com essas necessidades, o homem desenvolveria um trabalho excelente e ele daria fruto. Só que quando vamos para o campo da palavra de Deus, da obra de Deus, vamos ver que vai muito além disto, porque nós não estamos tratando de coisas humanas, nós estamos de coisas humanas no sentido de coisas materiais. Nós estamos tratando de almas, de coisas espirituais para o reino de Deus. Então veja que o planejamento ele é necessário. Então, quando eu falo em planejamento, Paulo ele tinha uma base espiritual. Paulo ele tinha um ponto de apoio. Nesse planejamento, Paulo traçou um ponto de apoio, que foi justamente a igreja. Então ele traçou o ponto de apoio ali, a sua igreja, a igreja que o apoiaria nesse trabalho. O ponto de apoio. É sempre bom você ter um ponto de apoio, o pronto-socorro. É sempre bom você ter a quem recorrer quando você está em apuros. E fazer a obra missionária não é brincadeira. Fazer a obra missionária é complicado, mas é muito prazeroso. Um outro detalhe é que Paulo se colocou como um agente, como ministro de Deus. Ele propagou o evangelho e as pessoas viam que ele estava fazendo esta obra com muita responsabilidade. Fazer a obra de Deus, além de ter o ponto de apoio, a pessoa precisa ter a consciência de que não é uma brincadeira. Você está falando de Jesus, ensinando a palavra de Deus, não é brincadeira. Não é brincadeira. Você sabe que quando você faz algo para Deus, muitas pessoas vão te criticar. Você vai achar mais críticos do que apoiadores. As pessoas vão sempre apontar: tá ruim, não presta não. As pessoas vão dizer: não vá ali porque ali não vai dar frutos, não, evangelismo, não. Dificilmente você vai encontrar alguém que diga para você: vá porque Deus é contigo. Você sempre vai encontrar pessoas com palavras negativas para pararem a sua caminhada. Mas aquele que quer servir a Deus vai em frente. E quando nós chegamos aqui no terceiro tópico, vamos encontrar algo profundo também. Nesse terceiro tópico, nós iremos encontrar a necessidade espiritual. Necessidade, entenda, é algo que o homem precisa mesmo. É uma necessidade mesmo. O indivíduo tem necessidade de alimento, ou seja, ele precisa do alimento naquele momento. Então, é difícil você ministrar para uma pessoa, é difícil você ministrar para um grupo de pessoas e essa pessoa está com fome. E você chegar e você falar acerca das coisas espirituais, mas você não saciar a fome desta pessoa. E vamos encontrar no texto, lá aos Romanos, no texto que nós estamos estudando no capítulo 15, Paulo falando a respeito de que
os irmãos tinham que também contribuir, ajudar no sentido de alimentar as pessoas que estavam precisando. É tão bom quando você vai evangelizar alguém, que você leva um pão, leva uma sopa, um grupo de pessoas que conhecem o evangelho, levam o alimento para essas pessoas. Essas pessoas se sentem tão felizes e isso também faz parte da obra missionária. No terceiro tópico, como eu já havia falado anteriormente, é a questão espiritual. No mundo espiritual, para quem quer evangelizar, quando eu digo para quem quer, porque não é obrigado, mas é uma ordem. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa evangelizar. Então, é preciso ter uma cobertura espiritual. Essa cobertura espiritual, ela existe através da oração. Através da oração. As pessoas precisam orar, as pessoas precisam jejuar. Aí, alguém pode dizer, mas muitas vezes eu não vejo o resultado. Olha, você não vê o resultado logo, mas o resultado ele vem. E você pode ter certeza que no mundo espiritual o milagre vai acontecer. Então a obra, esse projeto missionário é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele obteve um sucesso incrível. Por quê? Porque ele ouviu o que o Senhor Deus falou ao seu coração, através do Espírito Santo, e ele cumpriu a palavra que o Senhor lhe enviou. Então essa é a nossa reflexão desta semana para a nossa aula, e aí você pode estar estudando, você pode estar se aprofundando através de outros complementos educacionais, tá bem? Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, propague, compartilhe esta obra, compartilhe mesmo, para que o Senhor Deus continue te abençoando. Você não consegue ver o quanto de pessoas que têm sido abençoadas com as nossas ministrações, mas para isso eu preciso que você continue contribuindo. Contribuindo como? Compartilhe esta obra, para que Deus continue te abençoando. Eu sei que muitas pessoas estão compartilhando, muitas mesmo, mas vamos aumentar, vamos triplicar este nosso trabalho que vem do nosso Senhor, para que possamos alcançar outras vidas, tá certo? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até a nossa próxima postagem.